Imagine uma sala na qual, durante séculos, a entrada de qualquer mortal foi proibida sob pena de uma morte agonizante. Um lugar onde, segundo as lendas, habita o próprio Deus. O que acontece se um conquistador cínico, que despreza as proibições, rasga esse véu? No ano 63 a.C., o general romano Gneu Pompeu Magno cometeu talvez o erro mais fatal da história da antiguidade. Ele entrou no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Ele procurava lá tesouros incalculáveis, mas o que encontrou, ou melhor, o que não encontrou, iniciou a contagem regressiva de sua vida. Nesta história, você saberá como um passo ousado transformou o favorito da fortuna em um pária caçado pelo mundo todo. Contaremos por que o homem mais rico de Roma terminou seus dias como um adereço sangrento em uma peça de teatro estrangeira, e por que, segundo rumores, derramaram ouro derretido em sua garganta morta. Você verá como foi criada a aliança política mais monstruosa da história, e como ela devorou seus criadores. Por que o homem que usava a capa de Alexandre, o Grande, acabou abandonado em um barco podre com uma faca nas costas, e sua cabeça decepada tornou-se um presente, do qual até Júlio César recuou horrorizado? Esta não é apenas a história de uma guerra civil. É a crônica da queda de um homem que pensou ter agarrado Deus pela barba, mas que no final restou sozinho com um vazio assustador. Acompanhe até o fim para entender. Existe realmente uma maldição capaz de reduzir a pó até os maiores governantes do mundo? Imagine o silêncio. Não aquele de uma biblioteca ou de uma casa vazia, mas um silêncio zunindo, pesado, que pressiona os tímpanos mais forte do que o estrondo das máquinas de cerco. Ano 63 a.C., Jerusalém. O ar está impregnado com o cheiro de queimado, sangue velho e incensos caros. Olhe para estas sandálias. Cálicas romanas, cravejadas de ferro. Elas pisam no mosaico onde, por séculos, caminharam apenas os pés descalços dos sacerdotes. Gneu Pompeu, chamado de o Grande, o homem que varreu do mapa os piratas e reis do Oriente, está diante do véu gigante. Atrás dele, o caos. Legionários com tochas, cujas mãos ainda escorregam com o sangue dos defensores do templo. Eles trocam olhares. Em seus olhos não há triunfo. Há medo. Um horror animal, primitivo. Eles sabem. Atrás desse véu, vive um Deus cujo nome não pode ser pronunciado. Um Deus que, dizem os rumores, incinera os insolentes com raios. Mas Pompeu não olha para trás. Ele olha apenas para frente. Para o tecido púrpura que separa o mundo dos homens do Santo dos Santos. Você conseguiria dar esse passo? Imagine que em jogo não está apenas sua vida, mas sua alma imortal. Os romanos são um povo supersticioso. Eles acreditam em presságios, no vôo dos pássaros, no fígado do touro sacrificado. Mas aqui, no coração da Judéia, o cinismo do general vence o medo do homem. Pompeu não se importa. Ele não veio rezar. Ele veio fazer um inventário. Ele precisa saber a quem essas pessoas estranhas sacrificam montanhas de ouro. Um movimento brusco da mão. O tecido, pesado, bordado a ouro, voa para o lado com um farfalhar. As tochas arrancam o espaço da escuridão. E aqui o tempo para. O que ele esperava ver? Um ídolo com cabeça de estátua? Um bezerro de ouro? Uma cabeça de asno, como sussurravam nas tavernas sujas de Roma? Ele, o conquistador da Ásia, estava acostumado a deuses de mármore, bronze, ouro. Os deuses devem ter um rosto para que o vencedor possa cuspir nele ou levá-lo para Roma, acorrentado à sua carruagem. Mas não há nada lá. O vazio. Absoluto. Escancarado. Na sala não há estátuas, nem imagens, nem trono. Apenas pedra e escuridão. Pompeu paralisa. Pela primeira vez na vida, o grande conquistador se sente enganado. Para um pragmático romano, isso é um absurdo. Um Deus que não existe fisicamente não pode existir. É uma piada? Não. É um golpe pior que o de uma espada. Nessa sala vazia,
Pompeu colide com algo que suas legiões não podem perfurar com seus pilos. Com uma ideia. O silêncio do Santo dos Santos ensurdece. Ouve-se apenas a respiração pesada dos soldados às suas costas e o estalar das tochas. Nesse momento, acontece algo irreversível. Historiadores escreverão depois centenas de pergaminhos, tentando explicar por que, a partir desse dia, a sorte virou as costas para Pompeu. Por que sua famosa Felicitas, a sorte sobrenatural que o guiava de vitória em vitória, de repente desapareceu como fumaça ao vento? Olhe para o rosto dele neste momento. Não há medo. Há desprezo misturado com perplexidade. E é só isso? Lê-se em seu olhar. Por esse vazio vocês morreram aos milhares? Ele não entende. Ele não vê que o vazio à sua frente é um espelho. Um espelho onde já se reflete o seu próprio futuro. Um corpo decapitado na areia egípcia. A traição de amigos. O colapso da república que ele jurou proteger. É aqui, na penumbra do Templo de Jerusalém, que Pompeu assina sua sentença de morte. Ele não encontrou aqui tesouros que pudessem ser derretidos em moedas para pagar os veteranos. Ele não encontrou um ídolo que pudesse arrastar pela via sacra. Ele encontrou apenas uma metafísica fria, contra a qual seu racionalismo romano se espatifou. Suetônio e Plutarco serão contidos nas descrições, mas nós entendemos. Foi o momento do maior sacrilégio. Não porque ele entrou na sala, mas porque ele saiu de lá o mesmo. Ele não caiu de joelhos, não foi atingido por um raio. Os céus silenciaram, e esse silêncio foi mais assustador do que qualquer maldição. As forças superiores não quiseram sujar as mãos naquele momento. Elas simplesmente acionaram um cronômetro. Tic-tac. Tic-tac. Pompeu se vira. Ele lança uma frase curta aos seus oficiais, algo cínico sobre os estranhos costumes dos bárbaros, e sai para a luz. Ele pensa que é o vencedor. Ele pensa que capturou Jerusalém. Tolo. Foi Jerusalém que o capturou. A sombra do Santo dos Santos agora repousa sobre seus ombros como um manto invisível, mais pesado que chumbo. Os soldados suspiram aliviados. O general está vivo. O raio não caiu. Significa que seus deuses são mais fortes. Podem continuar pilhando. Mas um observador atento notaria como as mãos dos centuriões tremem, como eles evitam olhar para o buraco negro da passagem que seu comandante abriu. Eles sentem o que Pompeu se recusa a admitir. As regras do jogo mudaram. O velho mundo, compreensível, material, onde a força decide tudo, rachou. Esta invasão não foi apenas um episódio militar. Foi um teste de colisão filosófico do mundo antigo. A espada romana contra o espírito judaico. A matéria contra o invisível. E embora as legiões se mantivessem firmes, o chão sob os pés de Pompeu já havia se transformado em areia. Ele saiu do templo como triunfador, mas os deuses já haviam lançado a sorte, e ela não caiu a seu favor. Ironia do destino. O homem que veio buscar ouro deixou sua alma naquela sala. E o ouro? O ouro, claro, existia. Montanhas de ouro. Mas ele já não lhe traria felicidade. A partir desse momento, cada vitória sua terá gosto de cinzas. Cada aliado se tornará um traidor. Cada passo o aproximará não do auge do poder, mas daquele mesmo vazio que ele viu atrás do véu. Mas por enquanto, ele não sabe disso. Ele sai para o pátio do templo, onde suas botas escorregam na lama de sangue e vinho. O sol da Judéia cega seus olhos após a penumbra do templo. Ele é Gneu Pompeu Magno, o grande, o favorito da fortuna. Em suas mãos está o destino do Oriente. Ele tem certeza de que controla o caos, mas o caos já está dentro dele. No entanto, para entender toda a profundidade desta cena, precisamos voltar à fita. Afinal, Pompeu não foi parar ali por acaso. Ele não estava apenas passando e decidiu fazer uma visita a Javé. Foi o final de um drama sangrento, sujo e incrivelmente confuso, que os próprios judeus orquestraram para sua própria desgraça. Romanos não vão aonde não são chamados. Ou melhor, aonde não lhes abrem a porta por dentro.
Enquanto Pompeu limpa a poeira do Santo dos Santos de sua armadura, vejamos como as legiões foram parar nas muralhas da Cidade Eterna, e porque os irmãos herdeiros do trono da Judéia decidiram que convidar o lobo romano para o aprisco era uma excelente ideia para resolver disputas familiares. A história nos ensina uma verdade cruel. Quando dois brigam pela coroa, vence o terceiro que observa a briga. Na Judéia do século I a.C., os irmãos Hircano e Aristóbulo decidiram jogar o jogo dos tronos. Eles se odiavam com aquele ódio especial e sufocante, do qual apenas parentes próximos são capazes. Um era fraco, apático, uma marionete nas mãos da corte. O outro, ambicioso, explosivo, pronto para queimar o país, contanto que governasse sobre as cinzas. E o que eles fazem? Eles cometem um erro fatal. Eles chamam um árbitro. E não apenas um vizinho, mas Roma. Imagine duas ovelhas discutindo pelo melhor tufo de grama e decidindo convidar o lobo para as julgar. Gneu Pompeu, nesse momento, está em Damasco, como uma aranha no centro da teia. Ele acabou de redesenhar o mapa do Oriente Médio. Ele não precisa das justificativas deles, de seus direitos sagrados ou árvores genealógicas. Ele precisa de controle, impostos e glória. Embaixadores de ambos os irmãos chegam até ele. Trazem ouro, muito ouro, talento após talento. Pompeu aceita o dinheiro de ambos. Por que não? O bolso romano não tem fundo. Mas ele aposta em Hircano. Não porque ele esteja certo, mas porque ele é fraco. Roma não precisa de aliados fortes. Roma precisa de vassalos obedientes. Aristóbulo, percebendo que foi traído, ou melhor, superado no jogo, entra em pânico e se tranca em Jerusalém. A armadilha se fecha. O que começou como uma missão diplomática se transforma em um dos cercos mais cínicos da história da antiguidade. Olhe para Jerusalém pelos olhos de um engenheiro romano. É um pesadelo. A cidade é cercada por ravinas profundas, as muralhas são altas, e o monte do templo é uma fortaleza dentro de uma fortaleza. Tomá-la de assalto significa perder metade da legião. E Pompeu poupa seus soldados. Ele não é um açougueiro, é um cirurgião. Ele precisa da vitória com pouco sangue. E aqui entra em cena o intelecto frio e calculista. Pompeu observa. Ele vê uma estranheza no comportamento dos defensores. A cada 7 dias, algo surpreendente acontece nas muralhas. Silêncio. Os judeus não atiram, não fazem investidas, não atrapalham o trabalho dos romanos. Shabat. O dia sagrado de descanso. A lei deles proíbe atacar no sábado, embora permita a defesa se houver ameaça direta à vida. Foi um presente dos céus para o cinismo romano. Pompeu encontra o código de trapaça para essa guerra. Ele ordena aos seus soldados: no sábado não atacamos, não assaltamos as muralhas, não matamos, nós apenas construímos. Imagine essa cena surreal. Manhã de sábado, um mormaço quente sobre Jerusalém. Nas muralhas, defensores barbudos olham para baixo, e lá embaixo, o trabalho ferve. Os romanos carregam terra, troncos, pedras. Eles erguem uma rampa gigante, bem em frente à parte mais vulnerável da muralha. Guinchos rangem, martelos batem, ouve-se latim e xingamentos gregos dos capatazes. E nenhuma flecha vinda da muralha, nenhuma pedra. Os judeus veem sua morte ficar 1 metro mais alta a cada hora, mas não podem quebrar o mandamento. Eles não podem atacar os construtores, pois estes formalmente não os estão atacando. É a burocracia da morte. Pompeu usa a piedade do inimigo como arma contra ele mesmo. Semana após semana, a cada sábado, a rampa de cerco sobe, até se nivelar com a altura das torres. As máquinas de cerco rolam para perto. Os arietes começam sua canção monótona. Os golpes abalam as colinas. Babum, babum. É o som da inevitabilidade. O ataque começa no 3º mês de cerco. No dia em que, por ironia do destino, os judeus observavam novamente um dia de jejum. Os romanos rompem a muralha. O primeiro a subir é Fausto Cornélio Sulla, filho do famoso ditador Sulla.
O sangue do pai corre nas veias do filho. Legionários invadem como um fluxo de lava. Começa o massacre. Mas não uma batalha comum, onde o aço tine contra o aço. É uma chacina. Os defensores, exaustos pela fome e pelas rixas internas, pois os partidários de Hircano dentro da cidade ajudaram os romanos a abrir os portões, morrem aos milhares. Historiadores falam de 12.000 judeus mortos. Perdas romanas? Insignificantes. Mas o mais terrível não acontece nas muralhas. A câmara se desloca para o centro do templo, para o altar. Lá, em meio à fumaça e aos gritos, os sacerdotes continuam o serviço. Eles não fogem. Eles não pegam em espadas. Metodicamente, com uma calma assustadora, realizam os rituais. Derramam óleo, acendem incensos, leem orações. O legionário romano, ao invadir o pátio interno, vê à sua frente não um guerreiro, mas um homem de vestes brancas que nem sequer vira a cabeça quando a morte se aproxima. Golpe de Gládio. O sacerdote cai, mas seu lugar é imediatamente ocupado pelo próximo. São abatidos como gado. O sangue humano se mistura ao sangue dos animais sacrificados. Corpos caem sobre o fogo sagrado, e o cheiro de carne humana queimada se mistura ao aroma do incenso. É uma cena de apocalipse absoluto. Para os romanos, isso é loucura, um fanatismo incompreensível. Por que morrer por um ritual? Mas para essas pessoas, o templo é mais importante que a vida. Aristóbulo é capturado. É acorrentado para depois ser exibido pelas ruas de Roma. Hircano recebe sua coroa, mas agora não é rei. Ele é sumo sacerdote e etnarca, um patético governador de Roma, obrigado a pagar tributo. A Judéia perde suas cidades, o acesso ao mar e a liberdade. O reino independente dos asmoneus deixa de existir. Transforma-se em um apêndice provincial da República. Pompeu está no meio dessa massa sangrenta. Ele está satisfeito. A tarefa foi cumprida. A cabeça de ponte estratégica foi capturada. O tesouro será reabastecido. O triunfo está garantido. Ele se sente um semideus, um árbitro de destinos, distribuindo coroas e apagando fronteiras. Parece-lhe que o mundo está a seus pés, obediente e previsível. Mas enquanto os legionários limpam o sangue judeu de suas espadas e os escribas calculam os lucros, em Roma já amadurece outro clima. O ouro do Oriente, que Pompeu leva para casa, deveria comprar-lhe o amor eterno do povo e do Senado. Ele pensa que voltará como um herói, diante de quem todas as portas se abrirão. Ingênuo. Ele não sabe que em Roma, o ouro provoca não apenas admiração, mas também inveja. Uma inveja monstruosa e negra. E enquanto seus navios carregados de tesouros se preparam para zarpar rumo à Itália, nos salões de mármore do Senado, as facas já estão sendo afiadas. Não de ferro, políticas. Os engravatados de toga preparam uma recepção calorosa para seu herói. O triunfo de Pompeu será o show mais grandioso da história, mas será exatamente com ele que começará sua queda no abismo da impotência política. Roma, final de setembro do ano 61 a.C. Se você acha que sabe o que é luxo, esqueça. Você não viu o terceiro triunfo de Pompeu. Não foi apenas um desfile. Foi uma demonstração de que a República Romana se tornara a dona do mundo. 2 dias. Por 2 dias inteiros, a cidade parou em engarrafamentos de ouro, marfim e reis cativos. Pelas ruas passava não apenas o espólio. Passavam as declarações de impostos de metade do mundo habitado. Placas com os nomes dos povos conquistados: Ponto, Armênia, Capadócia, Paflagônia, Média, Cólquida, Judéia. A lista era tão longa que os arautos perdiam a voz gritando os nomes das cidades. Olhe para a carruagem. Nela está um homem de 45 anos. Ele está no auge da forma física e da glória. Em seus ombros, uma capa. Mas não o púrpura romano comum. Ele afirma que essa capa foi encontrada no tesouro de Mitrídates e que pertenceu ao próprio Alexandre, o Grande.
Pense no nível dessa soberba. Pompeu veste a pele do principal predador da antiguidade. Ele diz a Roma sem palavras: "Eu sou o novo Alexandre." Nesse momento, ele acredita sinceramente que se tornou um deus. A multidão ruge, jogando flores nele. Veteranos, que marcharam com ele por milhares de milhas, batem espadas nos escudos. Parece que não há força no mundo capaz de parar esse colosso. Mas assim que a carruagem para no Capitólio, e o eco dos aplausos diminui, Pompeu comete um ato que os historiadores chamarão de nobreza, ou da maior estupidez. No porto de Brundísio, assim que pisou em solo itálico, ele dissolveu seu exército. Mandou as legiões para casa. Por quê? Ele quer mostrar ao Senado que não é Sula, que não é um tirano, que é um filho leal da República, que devolve a espada à bainha quando o trabalho está feito. Ele espera que o Senado aprecie esse gesto. Ele espera gratidão. Espera que os pais da pátria o recebam como salvador. Que ingenuidade monstruosa! Assim que o último legionário entregou a arma e foi para a fazenda, Pompeu deixou de ser uma ameaça. E na política, se você não é uma ameaça, você não é ninguém. O Senado, esse pote de aranhas do qual falamos, suspirou aliviado. O lobo arrancou as próprias presas e veio ao aprisco pedir leite. E aqui começa o mais interessante. O herói de guerra, que movia fronteiras de estados com um aceno de mão, enfrenta um inimigo que não se pode matar com um gládio: a burocracia. Pompeu chega ao Senado com 2 pedidos simples. Primeiro, ratificar suas ordens no Oriente. Ele redesenhou o mapa, nomeou reis, criou províncias. Precisa que Roma carimbe aprovado. Segundo, dar terras aos seus veteranos. Os soldados derramaram sangue por anos, merecem seus lotes. É a prática padrão, é justo. Mas o Senado diz: não. Não diretamente, claro. Os políticos romanos são astutos demais para uma recusa direta. Eles começam a afogar Pompeu no pântano processual. Conheçam Marco Pórcio Catão. Catão, o jovem. A consciência de Roma, estoico, homem que anda descalço e não usa roupas íntimas para fortalecer o espírito. E, ao mesmo tempo, um fanático teimoso que odeia tudo que cheira a poder unipessoal. Catão usa táticas de obstrução. Quando é preciso votar as leis de Pompeu, Catão se levanta e começa a falar. Ele fala sobre virtude, sobre os ancestrais, sobre moral, sobre o tempo. Ele fala por 1 hora, 2, 5. Fala até o pôr do sol. E pelas leis romanas, ao pôr do sol, todas as sessões do Senado são encerradas. A votação é adiada para amanhã. E amanhã tudo se repete. Imagine a humilhação de Pompeu. O homem que fazia reis rastejarem na poeira, senta-se num banco duro e é forçado a ouvir palestras infinitas de um homem estranho em uma toga gasta. Pompeu é um grande organizador, mas um péssimo orador. Nos corredores, começam a rir dele. Cícero, essa língua venenosa da República, em suas cartas o chama de nosso Pachá de Samarcanda, zombando de seus trajes e modos orientais, que em Roma parecem ridículos. Descobriu-se que governar um império é mais fácil do que governar uma assembleia de 500 velhos invejosos. Pompeu é rico, incrivelmente rico. Sua fortuna após a campanha oriental é enorme. Mas ele não pode comprar o que precisa: respeito e lei. Seu dinheiro não funciona aqui, porque os oligarcas do Senado também são ricos, e a inveja coletiva deles é mais forte que qualquer suborno. Lúcio Lúculo, o general de quem Pompeu praticamente roubou a vitória sobre Mitrídates, agora se vinga. Ele se une a Catão e aos irmãos Metelo. Eles bloqueiam cada passo de Pompeu. Exigem examinar cada decreto seu no Oriente separadamente. E são centenas de decretos. É trabalho para anos. É um escárnio. Os veteranos começam a resmungar. Sentam-se nas tavernas de Roma, bebem vinho barato e perguntam: onde está nossa terra, comandante? Você prometeu. A autoridade de Pompeu,
derrete como gelo sob o sol. Ele, o triunfador, encontra-se em total isolamento político. O grande Gneu Pompeu transforma-se em um cidadão comum, de quem riem pelas costas. Foi um banho de água fria. A água gelada da realidade lavou o pó dourado do triunfo. Pompeu entendeu: em Roma não amam heróis. Em Roma, amam heróis fracos. O Senado queria vê-lo como um leão domesticado, que ruge sob comando e come apenas na mão do dono. Mas Pompeu não está acostumado a pedir. Seu amor próprio ferido começa a inflamar. Ele vaga por sua mansão luxuosa, cercado por troféus que agora lhe parecem tralha inútil. Ele procura uma saída. Precisa de um ariete para romper essa parede de snobismo senatorial. Precisa de força bruta, dinheiro e popularidade. Mas não tem tudo isso em um só pacote. E nesse momento de desespero, quando o maior general da época se sente encurralado por pigmeus políticos, o destino lhe oferece uma solução. Uma solução que será a sentença da República. Pompeu entende. Se o sistema não trabalha para ele, é preciso quebrar o sistema. Mas sozinho ele não conseguirá. Precisa de aliados. Mesmo que esses aliados sejam seus inimigos jurados. Nas sombras dos pórticos romanos, começam a sussurrar sobre encontros estranhos. Mensageiros correm entre 3 casas. Pompeu está pronto para vender a alma, contanto que recupere sua influência. E compradores aparecem rápido. Assim, do ressentimento, das ambições e do ódio frio ao Senado, começa a nascer um monstro que terá 3 cabeças e devorará Roma. Mas antes que o mundo saiba do monstro de 3 cabeças, é preciso entender quem são os 2 que aceitaram apertar a mão do herói caído. Um deles é o homem mais rico de Roma, cuja ganância se tornou lenda. O outro é um político populista escandaloso, atolado em dívidas, de quem as pessoas decentes mantêm distância. Crasso e César. Companhia ideal para o salvador da pátria, não é? Ano 60 a.C. Em Roma, costuma-se pensar que a política é feita no fórum, a céu aberto, onde cada palavra é capturada pela multidão ávida. Mentira. A verdadeira política é feita no escuro, em salas fechadas, onde o ar é viciado e o vinho é diluído não com água, mas com o veneno das intrigas. Imagine esta cena. A última ceia secreta dos 3 homens mais perigosos do mundo. Eles se odeiam. Se se encontrassem em um beco sem testemunhas, cortariam a garganta um do outro. Mas hoje estão sentados à mesma mesa. Por quê? Porque o Senado, em sua loucura arrogante, encurralou os 3 no mesmo canto. Vamos olhar para os jogadores desta partida. De um lado da mesa, Gneu Pompeu Magno, nosso herói ofendido. Ele tem a glória, tem os veteranos prontos para matar por ele, mas está de mãos atadas. O Senado o transformou em um impotente político. À sua frente, Marco Licínio Crasso, o homem mais rico da história de Roma, a carteira ambulante da República. Ele é dono de metade dos imóveis da cidade. Suas brigadas de incêndio só apagam as casas depois que os donos as vendem por uma ninharia. Mas Crasso tem uma ferida que não cicatriza. Ele inveja Pompeu com uma inveja negra e corrosiva. Crasso esmagou a revolta de Espartaco, mas os louros da vitória foram roubados por Pompeu. Eles não se falavam há anos, e entre eles, Caio Júlio César. Ainda não é aquele César. Agora ele é o parceiro júnior, escandaloso, mulherengo, atolado em dívidas monstruosas. Seus credores fazem plantão na porta de sua casa. Ele precisa de poder para obter imunidade judicial e dinheiro para não ir à falência. Ele parece uma marionete conveniente, enérgico, insolente, popular entre a plebe. É César quem realiza o impossível. Ele pega as mãos de Pompeu e Crasso, mãos que buscavam os cabos das espadas, e as une em um aperto de mão. Assim nasce o que o historiador Varrão chamará de monstro de 3 cabeças, o primeiro triunvirato. Nos livros didáticos dirão que foi uma aliança política. Esqueça, não é uma aliança, é um cartel. É um sindicato criminoso criado com um único objetivo:
privatizar a República Romana. O acordo foi cínico até o último fio de cabelo. Pompeu dá as baionetas, os votos de seus veteranos. Crasso dá o ouro, para subornar juízes e eleitores. Cesar dá seu nome e energia. Ele se tornará cônsul e passará as leis necessárias, usando métodos de briga de rua. Eles simplesmente dividiram o Estado como uma torta. Para mim, terra para os soldados, diz Pompeu. Para mim, isenções fiscais para os coletores de impostos, exige Crasso. E para mim, sorri César, eu preciso de uma pequena província e um exército para uso pessoal por 5 anos. Pompeu acena com a cabeça. Ele acha que fez o negócio do século. Recebe tudo o que queria sem sujar as mãos. O trabalho sujo será feito por esse arrivista do César. Pompeu olha para Júlio de cima para baixo. Para ele, César é apenas um ariete com o qual arrombará as portas do Senado e depois jogará fora por inutilidade. Ah, como ele estava enganado! Nesse momento, Pompeu Magno, o estrategista que vê o campo de batalha 10 lances à frente, comete o erro mais terrível de sua vida. Ele assina pessoalmente a ordem para armar seu carrasco. César torna-se cônsul no ano 59. E não decepciona os parceiros. Ele transforma seu ano de governo em um ano de terror. Seu colega de consulado, o homem do Senado, Bíbulo, é atingido em pleno fórum por cestos de esterco. Bíbulo, aterrorizado, tranca-se em casa e não sai até o fim do mandato. Leis são aprovadas não por votação, mas pelos gritos de gangues contratadas. Pompeu recebe a terra para os veteranos. Crasso recebe seu dinheiro. E César? César recebe a Gália. Olhe para o mapa. A Gália daquele tempo é uma floresta selvagem, assustadora, cheia de bárbaros. Pompeu pensa que está enviando César para o exílio. Deixe-o guerrear com selvagens, quebre o pescoço, ou fique atolado lá por anos, pensa ele. Pompeu quer ficar em Roma, desfrutar do status de primeiro cidadão, banhar-se em lisonja e conforto. Ele está envelhecendo, quer paz. Ele entrega a César o mais importante, legiões, e o direito de recrutar novas. Ele lhe entrega a espada, pensando que César será seu cão de guarda. Mas o lobo nunca se tornará um cachorro. Para selar o acordo com sangue, eles recorrem a um método antigo como o mundo. Pompeu, viúvo de 50 anos, toma como esposa Júlia, a única filha de César. Ela tem pouco mais de 20 anos. Deveria ser puro cálculo político, casamento por contrato. Mas a história adora paradoxos. Pompeu, esse homem seco e cínico, apaixona-se. Apaixona-se perdidamente pela jovem esposa. Ela se torna sua fraqueza, sua amarra. Esse amor amolece seu coração justamente quando ele precisa ser duro como aço. Ele passa os dias nas vilas, passeando com Júlia pelos jardins, enquanto César, na Gália, endurece seu exército no sangue e na lama. Enquanto Pompeu desfruta da felicidade conjugal e da ilusão de onipotência, em algum lugar no norte, além dos Alpes, começa a ser forjada a máquina de morte que um dia virá buscá-lo. César escreve seus comentários, enviando a Roma relatórios de vitórias, que são lidos como romances de aventura. Sua popularidade cresce. Seus soldados enriquecem. Eles se tornam leais pessoalmente a ele, não à República. Pompeu criou um monstro, mas ele ainda acha que segura a coleira em suas mãos. Ele não ouve como começam a aparecer rachaduras na fundação de seu poder. O triunvirato funciona. O Senado está esmagado. Catão espuma de raiva, mas nada pode fazer. O mundo está dividido por 3. Parece que será assim para sempre. O equilíbrio ideal de medo, dinheiro e força. Mas qualquer banqueta de 3 pernas tem um defeito fatal. Basta serrar uma, e toda a construção desaba. E a serra do destino já está posicionada. O império congelou em um equilíbrio frágil. 3 predadores seguram-se pelas gargantas, sorrindo para o público. Mas o tempo não espera.
A morte já segue seus rastros. E o primeiro golpe não será nos políticos, mas no único fio que ainda liga as ambições de Pompeu e César a algo humano. O destino tem um senso de humor cruel. Frequentemente atinge onde não se usa armadura. No coração. Ano 54 a.C. Setembro. Em um dos luxuosos quartos de Roma, ouve-se um grito que ecoará nos campos de batalha anos depois. Não é o grito de um soldado. É o grito de uma jovem mulher. Júlia, esposa de Pompeu e filha de César, morre no parto. Junto com ela morre a criança. E junto com a criança, morre a última chance de paz. Olhe para Pompeu neste momento. O grande Magno, o homem cujo nome está gravado em troféus de 3 continentes, chora como um menino. Sua toga está ensopada não com o sangue dos inimigos, mas com o sangue da mulher amada. Ele queria levar o corpo para sua propriedade, esconder sua dor atrás de muros altos, chorar por ela em solidão. Mas o povo de Roma não permitiu. A multidão, aquela mesma multidão romana imprevisível, tomou o corpo de Júlia e o carregou nos braços até o campo de Marte. Eles a enterraram onde se enterram heróis. Foi amor, mas para Pompeu foi uma tortura. César recebe a notícia na Gália. Ele engole o nó na garganta, escreve uma carta curta e seca com condolências e oferece a Pompeu uma nova esposa, sua sobrinha neta. Vamos trocar uma peça do mecanismo por outra, parece dizer ele. Cálculo cínico e frio. Mas Pompeu recusa. Pela primeira vez ele diz não a César. A corda que ligava os 2 predadores arrebentou. Agora o que os separa não é apenas a distância, mas um túmulo. Mas o monstro de 3 cabeças tinha mais uma cabeça. Marco Licínio Crasso. O homem que sempre se sentiu o terceiro sobrando nessa festa de glória militar. Pompeu tinha o Oriente, César tinha o Ocidente. Crasso tinha apenas dinheiro e inveja. Ele já tinha mais de 60 anos, mas decidiu que também queria ser Alexandre o Grande. Precisava de seu próprio triunfo, sua própria guerra. E ele escolheu a Pártia. Que erro fatal, monstruoso. Ano 53. Deserto perto da cidade de Carras. O calor derrete os cérebros. Crasso conduz suas legiões direto para uma armadilha. Ele pensava que os partos eram apenas mais um grupo de bárbaros que podiam ser comprados ou intimidados. Mas os partos revelaram-se fantasmas do deserto. Seus catafractários, cavaleiros blindados em ferro e arqueiros montados transformaram a vida dos romanos num inferno. Imagine esse pesadelo. O quadrado romano sob uma chuva de flechas que perfuram escudos e armaduras, pregando as mãos dos soldados aos corpos. As flechas não acabam. Os partos têm milhares de camelos carregados de munição. Foi uma linha de montagem da morte. Crasso vê seu filho morrer. Vê seu exército, a melhor infantaria do mundo, transformar-se em uma almofada de alfinetes, sem conseguir sequer se aproximar do inimigo. O desfecho deste drama é digno da pena de um roteirista de filmes de terror. Crasso é morto durante as negociações. Sua cabeça é cortada. E aqui a história se entrelaça com a lenda. Dizem que o rei Parto, sabendo da lendária ganância do romano, ordenou que derramassem ouro derretido em sua garganta morta. Você tinha sede de ouro em vida. Beba-o agora até se fartar. A cabeça de Crasso foi enviada à corte real, onde naquele momento encenavam a tragédia As Bacantes, de Eurípides. O ator que interpretava a mãe louca levou ao palco, em vez de um objeto cênico, a cabeça real de Marco Licínio Crasso. O salão explodiu em aplausos. O homem mais rico de Roma terminou a vida como um adereço em um espetáculo alheio. A morte de Crasso foi uma catástrofe. A banqueta de 3 pernas perdeu uma e desabou. O amortecedor desapareceu. Não havia mais ninguém para ficar entre Pompeu e César e dizer: acalmem-se. Agora eles estavam sozinhos um contra o outro. 2 machos alfa numa jaula chamada República Romana. E Roma
começa a enlouquecer. Ano 52. A cidade mergulha na anarquia. Eleições são canceladas. Nas ruas reinam gangues armadas. Cláudio e Milão, dois gangsters políticos, organizam um massacre em plena Via Ápia. Cláudio é morto. Seu corpo é arrastado para o fórum, levado para dentro do edifício do Senado, a Cúria Hostília, e queimado ali mesmo, usando os bancos dos senadores e documentos como lenha. O lugar sagrado, coração da democracia romana, queima até as cinzas junto com o cadáver de um bandido de rua. Era um símbolo. A velha Roma não existe mais. Existe apenas um amontoado de cinzas. Os senadores estão em pânico. Aqueles mesmos aristocratas que desprezavam Pompeu, que riam de seus modos de pavão, agora correm até ele, tremendo de medo. "Salve-nos", gritam eles. "Só você pode parar este caos." Catão, aquele estoico teimoso que por anos bloqueou cada lei de Pompeu, propõe pessoalmente torná-lo cônsul. E cônsul único. Pense na ironia. O Senado, que mais do que tudo no mundo temia a tirania, entrega a Pompeu poderes ditatoriais. Eles lhe dão a espada para que ele ponha ordem. E Pompeu põe. Suas legiões entram na cidade. Os tribunais funcionam sob a mira de lanças. A ordem é restaurada, mas a que preço? Pompeu está no topo. Ele é o salvador da pátria. E faz sua escolha. A escolha definitiva. Ele vira as costas para César e estende a mão à velha aristocracia. Ele se casa com Cornélia Metela, jovem viúva, filha de Metelo Cipião, inimigo jurado dos cesarianos. Não é apenas um casamento, é uma declaração política. Pompeu diz a Roma: "Eu sou parte do sistema. Eu sou o defensor das tradições. E César é um rebelde." Ele não é mais parceiro, ele é juiz. Pompeu passa leis que atingem César em cheio. Ele exige que Caio Júlio retorne a Roma como cidadão comum, sem exército, para prestar contas de seus atos. E em Roma, tribunais esperam por César. Lobos o esperam, prontos para despedaçá-lo por cada violação da lei cometida no ano de seu consulado. Pompeu sabe disso. Ele sabe que está encurralando o velho amigo, mas está confiante. Para onde ele vai fugir? Pensa Pompeu. Eu tenho todo o poder da República. Tenho autoridade. Tenho a Itália. Ele esquece uma coisa. Um rato encurralado morde com mais força. E um lobo encurralado rasga a garganta. As cartas entre eles tornam-se cada vez mais frias. "Devolva as legiões", escreve Pompeu. "Devolverei, se você também depuser as armas", responde César. É um diálogo de surdos. Ninguém quer ceder. Ceder significa mostrar fraqueza. E no mundo deles não existem fracos. Os fracos já estão mortos, como Crasso. O ar em Roma fica denso de tensão. As pessoas estocam comida. Os ricos enviam as famílias para vilas no campo. Todos entendem. A tempestade é inevitável. A questão é apenas quando cairá o primeiro raio. Pompeu, sentado em seu gabinete, cercado por bajuladores do Senado, acredita que controla a situação. Certa vez, ele disse uma frase que se tornou famosa: "Basta eu bater o pé na terra itálica, e de toda parte, dos campos e das cidades, se levantarão legiões de infantaria e cavalaria." Que belo equívoco! Ele acredita na magia de seu nome. Acredita que a grandeza passada é uma moeda que nunca se desvaloriza. Mas enquanto ele se embriaga com seu poder em Roma, no norte, na fronteira da Itália, está um homem que não acredita em palavras. Ele acredita na velocidade, na ousadia e na lealdade de seus soldados. César está diante de um pequeno e sujo riacho que separa sua província da Itália propriamente dita. Ele olha para a água turva. Em seu acampamento, silêncio. A decisão ainda não foi tomada, mas os dados já estão em sua palma, quentes de suor. Pompeu tem certeza de que César não ousará. Afinal, é um sacrilégio. É guerra civil. É suicídio. Ninguém ataca Roma desde os tempos de Sula. Mas Pompeu esqueceu que foi ele mesmo quem ensinou a César. Regras,
existem para serem quebradas pelos vencedores. O mundo congelou em espera. O relógio tiquetaqueia. No Templo de Jerusalém, tudo continua vazio e silencioso. Mas a sombra projetada por aquele vazio já alcançou as margens do Rubicão. Janeiro do ano 49 a.C. O inverno cobriu Roma, mas no Senado fazia um calor digno das forjas de Vulcano. Se você acha que guerras civis começam nos campos de batalha, está enganado. Elas começam com um papel assinado pela mão trêmula de um burocrata. O Senado, embriagado pelo apoio de Pompeu, decide dar um passo suicida. Eles aprovam o Senatus Consultum Ultimum, o decreto de emergência. A essência é simples e mortal. Caio Júlio César é declarado inimigo do povo se não depuser as armas imediatamente. Olhe para Pompeu nesses dias. Ele senta na primeira fila, esparramado com arrogância na cadeira curul. Ele está calmo. Calmo demais. Quando um dos senadores pergunta timidamente: Magno, e se César marchar mesmo sobre Roma? Não temos exército pronto na Itália. Pompeu apenas sorri com escárnio. Ele pronuncia palavras que se tornarão o epitáfio de sua carreira política. Não tenham medo, diz ele, ajeitando preguiçosamente a toga. Basta eu bater o pé na terra da Itália, e dela brotarão legiões. Que arrogância magnífica, monumental. Ele acredita sinceramente que seu nome é um feitiço mágico. Esqueceu que legiões não são feitas de barro, mas de gente. E gente quer comer, quer dinheiro e quer vencer. Os veteranos de Pompeu envelheceram, ganharam gordura e netos. E os lobos de César estão famintos e maus. Mas Pompeu não vê isso. Ele vive no ano 61, no dia de seu triunfo, enquanto o calendário mostra implacavelmente o ano 49. E nesse momento, a 400 quilômetros ao norte, num riacho sujo e turvo chamado Rubicão, está um homem que não tem nada a perder. Imagine a cena. Noite. O vento frio dos Alpes penetra até os ossos. A 13ª Legião, a única que César tem consigo, está em silêncio. Apenas 5.000 homens contra todo o poder da República. É loucura. É suicídio matematicamente garantido. César caminha pela margem. Historiadores gostam de pintá-lo nesse momento como um herói decidido com um olhar flamejante. Bobagem. Ele hesitou. Ele entendia que aquele passo o separava do status de criminoso por apenas 1 segundo. Atravessar o rio com armas significa declarar guerra à pátria. A pena para isso é a morte, a cruz, a desonra. Mas atrás dele, a morte política e os tribunais. À frente, a chance de se tornar senhor do mundo ou um cadáver. A sorte está lançada, pronuncia ele baixinho. Não grita, apenas constata o fato, como um jogador que apostou todo o dinheiro no zero. Os legionários entram na água gelada. O Rubicão foi atravessado. O mundo partiu-se ao meio. E aqui acontece o que Pompeu não calculou: velocidade. César não marcha, ele voa. Seus soldados percorrem 50, 70 quilômetros por dia. Eles tomam cidades sem luta. Guarnições que deveriam parar os rebeldes abrem os portões e se juntam a César. Por quê? Porque veem força. E Roma ama a força mais do que a lei. As notícias chegam à capital mais rápidas que o vento. E aqui, em Roma, acontece uma cena digna da pena de um satirista. César está vindo! Esse grito rasga o sono da cidade eterna. Os boatos multiplicam-se como vírus. Dizem que 100.000 bárbaros estão com ele. Dizem que sua cavalaria já está nos portões. Dizem que ele vai degolar a todos. O pânico toma conta da cidade. Senadores, esses orgulhosos pais da pátria, que há uma semana ameaçavam o norte com os punhos, agora correm pelo fórum como galinhas assustadas. Invadem a casa de Pompeu aos gritos. Faça alguma coisa! Bata o pé! Onde estão suas legiões que brotariam da terra? E um deles, Favônio,
joga na cara do grande general com sarcasmo. E então, Pompeu? Talvez esteja na hora de bater o pé. Foi o momento da verdade. A bolha de sabão estourou. Pompeu entende. Ele blefou. E seu blefe foi descoberto. Ele não tem exército na Itália. As 2 legiões que tem à mão não são confiáveis, pois serviram a César anteriormente. Pompeu toma uma decisão que choca a todos. Nós vamos embora. O quê? Perguntam os cônsules. Vamos abandonar Roma? Roma está onde eu estiver. Corta Pompeu. Vamos evacuar. Você consegue imaginar esse horror? Roma, que não se rendeu nem a Aníbal. Roma, que resistiu até a morte por séculos. Agora é abandonada sem luta por seu defensor. Foi um nocaute moral. Começa o grande êxodo. A Via Ápia fica entupida de carroças. Os ricos abandonam suas vilas, estátuas de mármore, bibliotecas. Carregam ouro, amantes e documentos. Os cônsules fogem tão rápido que esquecem o tesouro estatal no templo de Saturno. Pense nisso. Eles deixam para o inimigo o dinheiro para custear a guerra contra eles mesmos. Que idiotice fantástica, nascida do medo. Pompeu vai nessa multidão de fugitivos. Ele não é mais Alexandre. É um velho que calculou mal suas forças. Ele olha para as muralhas de Roma que se distanciam e talvez pela primeira vez entenda: nunca mais voltará. A cidade que o aplaudiu agora amaldiçoa seu nome pela covardia. Mas na cabeça de Pompeu, através do pânico e da humilhação, a mente fria do estrategista já começa a trabalhar. Ele entende que perdeu a Itália, mas tem o Oriente. Lá estão seus clientes, lá estão seus reis, lá está a frota, lá está o dinheiro. Ele decide atrair César para uma armadilha. Deixe que ele tome a cidade vazia, pensa Pompeu. Eu o esmagarei depois. Reunirei uma armada como o mundo nunca viu e voltarei. Não é fuga, diz ele a si mesmo. É uma retirada estratégica. Pompeu deixa a Itália pelo porto de Brundísio, mal conseguindo escapar das tropas avançadas de César. Ele olha para o rastro de espuma na popa do navio. Ele navega para a Grécia. Para onde outrora começou sua glória, para onde agora deve ser decidido seu destino. Em Roma reina um silêncio estranho. César entra na cidade. Nenhum massacre, nenhuma cabeça em lanças. Ele declara anistia geral. Eu não sou Sula, diz ele. Ele pega o tesouro que os cônsules esqueceram, fria ironia, e distribui dinheiro ao povo. O povo simples, que temia sangue, agora idolatra César. E Pompeu? Para a rua romana, ele tornou-se um traidor que os abandonou à própria sorte. Pompeu entregou a César não apenas território, entregou-lhe o direito moral de se chamar poder. A guerra está apenas começando, mas o primeiro round Pompeu perdeu de lavada. Não no campo de batalha, mas na cabeça das pessoas. Ele foi para o mar, levando consigo o Senado, as leis e a legitimidade. Mas deixou na praia aquilo sem o qual não se pode governar: o coração de Roma. Agora ele terá uma guerra pesada e exaustiva em terra estrangeira. E nem suspeita que sua famosa estratégia de exaustão se tornará sua própria maldição. Afinal, pode-se fugir do inimigo, mas não se pode fugir da sombra que se estende atrás de você, desde a sala vazia do Templo de Jerusalém. E essa sombra já cobre a costa rochosa da Grécia. Grécia. Épiro. Ano 48 a.C. Se você pensa que guerra é sempre tinir de espadas e ataques heróicos, olhe para os arredores de Dirráquio. Aqui, a guerra parece uma construção suja e exaustiva. 2 cobras gigantes de aterros, fossos e paliçadas cravaram-se uma na outra. 17 milhas de fortificações. De um lado, César. Ele cometeu um ato insano. Transportou o exército pelo mar de inverno.
passando sob o nariz da frota pompeiana. Mas agora está numa armadilha. Não tem comida. Seus soldados, aqueles veteranos de ferro da Gália, assam pão feito de raízes e grama. Quando esse pão, parecido com lama seca, é levado a Pompeu, ele franze o rosto com nojo. Com quem estamos lutando? Com homens ou com feras selvagens? Do outro lado, Pompeu. Ele tem tudo. A frota traz grãos, vinho e carne de qualquer ponto do Mediterrâneo. Seu acampamento transborda de suprimentos. Ele tem vantagem numérica. 45.000 de infantaria contra 22.000 de César. Pareceria simples esmagar o inimigo faminto. Mas Pompeu hesita. Ele constrói muros. Ele brinca de guerra de toupeiras. Por quê? Porque Pompeu é enxadrista, não apostador. Ele não quer arriscar. Ele quer sufocar César pela fome, forçar seu exército a se decompor sem uma única batalha. É a estratégia do sábio. Mas a guerra não é xadrez. Aqui as peças às vezes ganham vida e batem com o tabuleiro na sua cabeça. A tensão paira no ar, densa como a neblina sobre o Adriático. No acampamento de Pompeu, os senadores, os mesmos que fugiram de Roma abandonando o tesouro, agora reclamam. Estão entediados, estão com calor, querem ir para casa, para suas banheiras. Chamam Pompeu de Agamenon, insinuando que ele prolonga a guerra para desfrutar por mais tempo do poder de rei dos reis. Essas alfinetadas ferem o amor próprio do velho general. Ele começa a duvidar de sua estratégia. E então, acontece um rompimento. 2 comandantes gauleses do acampamento de César, pegos roubando, desertam para Pompeu. Traição, eterna companheira das guerras civis. Eles contam tudo. Onde estão os pontos fracos de César? Onde o muro não está terminado? Onde as sentinelas dormem de fome? Pompeu desfere o golpe. Foi um ataque perfeitamente planejado. Desembarque pelo mar, ataque por terra. Os legionários de Pompeu, alimentados e descansados, desabam sobre as cortes exaustas da 9ª legião de César. A defesa se desfaz como tecido podre. Pânico. Aquele mesmo pânico que transforma um exército em rebanho. Olhe para César neste momento. Ele tenta parar os fugitivos. Ele agarra o porta-estandarte pelo ombro, vira-o para o inimigo. E este, enlouquecido de medo, ameaça seu comandante com a ponta da lança. O guarda-costas mal consegue cortar a mão do traidor a tempo. O grande César, conquistador da Gália, quase morre no tumulto pelas mãos de seus próprios soldados. A frente está rompida. O caminho para o acampamento de César está aberto. Não há guardas. Lá está o fim da guerra. Pompeu precisa apenas dar o comando avante. Caminhar mais 1000 passos, e Caio Júlio César se tornará história. Seu exército será destruído, a república salva, e Pompeu voltará a Roma como um deus. Mas Pompeu para. Ele está no aterro e olha para a nuvem de poeira onde os fugitivos sumiram. Ele vê os portões abertos do acampamento inimigo e não acredita em seus olhos. Sua mente racional e cautelosa grita: é uma armadilha. César, esse gênio da tática, não pode perder de forma tão medíocre. Lá, atrás dos portões, certamente há uma emboscada. Há buracos escondidos, estacas, morte. Alto, soa a ordem aos trombeteiros. Nem mais um passo. Os legionários param, perplexos. Sentem o cheiro da vitória, mas a coleira é puxada. Pompeu, o grande tático, o homem que venceu todas as suas guerras, no momento decisivo perde para si mesmo. Ele vê o fantasma da derrota onde brilha o sol da vitória. Enquanto isso, César, ao chegar à sua tenda, senta-se com a cabeça entre as mãos. Ele espera o ataque. Sabe que está condenado. Passa-se 1 hora. Outra. Silêncio. Não há ataque. Batedores relatam. Pompeu está retirando as tropas. César levanta os olhos. Neles, uma mistura de incredulidade e alívio selvagem.
Ele pronuncia a frase que os historiadores registrarão, uma frase sentença ao seu oponente. Hoje a vitória teria sido dos inimigos, se tivessem quem vencesse. Foi o momento em que a roda da fortuna girou com um rangido. Pompeu não apenas perdeu a chance, ele mostrou fraqueza. Mostrou que teme César, mesmo quando este está na lama. A sorte, essa moça caprichosa, não perdoa a indecisão. Naquele dia em Dirráquio, Pompeu perdeu não a batalha, ele perdeu a guerra, embora formalmente tenha saído vencedor. César não esperou uma segunda chance. Reuniu os restos de seu exército esfarrapado e disparou, rumo à Tessália. Longe do mar, longe da frota de Pompeu. Ele precisa de espaço, precisa de manobra. E no acampamento de Pompeu reina a euforia. César está fugindo! Vencemos! Os senadores já dividem os cargos de cônsulos para o ano seguinte. Discutem quem ficará com a casa do sumo pontífice, que era ocupada por César. Dividem a pele do urso não morto, mas apenas ferido. Pompeu, mais sombrio que uma nuvem, ordena levantar acampamento e iniciar a perseguição. Ele é o único que entende que cometeu um erro. Ele sente aquele frio no estômago. Não acabou com a fera, e agora a fera, ferida e encurralada, lutará com a fúria dos condenados. Os exércitos movem-se para o leste, para os vales escaldantes da Tessália, para um lugar chamado Farsalos. O nome desse lugar ainda não diz nada a ninguém, mas em breve se tornará sinônimo de catástrofe. Pompeu cavalga cercado por sua comitiva, mas está solitário como nunca. Ele sabe. O destino não perdoará o próximo erro. E atrás dele, como um passageiro invisível na garupa do cavalo, está sentado aquele vazio do Templo de Jerusalém, esperando pacientemente o desfecho. O final está próximo. Resta apenas posicionar as peças no último campo. Agosto do ano 48 a.C. Tessália, planície de Fársalos. Faz um calor tal que o ar treme sobre a grama queimada, distorcendo o horizonte. Mas no acampamento de Pompeu, o calor não vem do sol. Lá ferve uma loucura coletiva. Pompeu não quer essa batalha. Seu plano é simples e genial, como uma paulada. Bloqueio. A comida de César está acabando. Seus soldados mastigam raízes. Em um mês, eles mesmos rastejarão para se render ou fugirão. Por que arriscar tudo quando a vitória já está no bolso, bastando apenas esperar? Mas Pompeu não comanda mais o desfile. Ele é refém. Refém de sua comitiva, desses senadores pomposos que encheram sua tenda com barulho e ambições. Domício Enobarbo, Cipião e Lentulus Spinter já não discutem estratégia. Eles dividem a pele de César ainda vivo. Discutem quem ficará com seu cargo de sumo pontífice. Brigam pelas vilas confiscadas e futuros consulados. Por que estamos esperando? Gritam para Pompeu. Você está prolongando a guerra para alimentar seu ego. Quer ser rei sobre nós. Eles o chamam de covarde. Pressionam onde mais dói, em sua reputação. E Pompeu, o homem que outrora ditava condições aos reis do Oriente, quebra. Ele cede posições. Não ao inimigo, mas aos seus. Querem batalha? Diz ele cansado. Vocês a terão. No dia 9 de agosto, os exércitos se alinham um contra o outro. É um espetáculo grandioso. 7.000 cavaleiros de Pompeu, a nata da juventude romana e itálica, a elite dourada, brilhando ao sol com armaduras. 45.000 infantes. Uma máquina de destruição imensa e pesada. Contra eles, 22.000 veteranos exaustos de César. O plano de Pompeu é seguro como um martelo. Toda a sua cavalaria gigantesca está concentrada no flanco esquerdo. A tarefa é elementar: derrubar a fraca cavalaria de César, ir para a retaguarda da infantaria e promover um massacre. É um clássico. É cheque-mate em 3 lances. Mas Pompeu esqueceu com quem está jogando. César lê esse plano como um livro aberto. Ele vê essa avalanche de cavaleiros pronta para se soltar da corrente e faz um movimento que não está descrito em nenhum manual de tática da época.
Ele retira das linhas traseiras os infantes mais experientes e mais perversos, 6 coortes, e os esconde atrás de sua cavalaria. Quarta linha. Reserva secreta. Um as na manga. Não lancem os pilos, ordena César. Batam com as lanças nos rostos, nos olhos. Esses meninos bonitos de Roma não têm medo da morte. Eles têm medo da feiura. A batalha começa. A terra treme. 7.000 cavaleiros de Pompeu disparam a galope. Parece um tsunami de aço e carne. Eles varrem o punhado patético de cavaleiros de César. Vitória? Parece que sim. Começam a virar para atacar o flanco das legiões. Já veem as costas dos inimigos. E então a armadilha se fecha. Da nuvem de poeira, como demônios do inferno, cresce uma parede de infantaria. A quarta linha. Eles não arremessam as lanças. Eles batem com elas, como forcados, direto nos rostos dos cavaleiros e cavalos. Imagine o choque. A aristocracia romana, acostumada a duelos e manobras bonitas, colide com a brutalidade primitiva. Imagem para eles é tudo. O pensamento de uma cicatriz no rosto é para eles mais terrível que o pensamento da derrota. Em vez de lutar, eles cobrem os rostos com as mãos. Puxam as rédeas. O pânico explode instantaneamente, como palha seca. A massa enorme e desajeitada da cavalaria se mistura numa pilha. Eles atropelam uns aos outros e fogem. Fogem sem olhar para trás, abandonando a infantaria que deveriam proteger. O flanco esquerdo de Pompeu está exposto. Agora são os veteranos de César, que vão para a retaguarda dos pompeianos. O moedor de carne começa a trabalhar no sentido inverso. E Pompeu? Onde está o grande Magno? Ele está na retaguarda. Ele vê como a nuvem de poeira, na qual deveria nascer sua vitória, de repente começa a se afastar. Ele vê as costas de seus cavaleiros. Nesse momento, algo desliga dentro dele. Clique. E a luz se apaga. Plutarco escreverá: tornou-se semelhante a um homem a quem os deuses privaram da razão. Não é apenas uma derrota. É o colapso da visão de mundo. Sua única aposta, seu golpe principal não funcionou. Ele não tem plano B. Ele tem dezenas de milhares de infantes que ainda lutam, que morrem por ele agora mesmo. Ele poderia liderar o centro. Poderia morrer com a espada na mão, como um herói. Em vez disso, ele vira o cavalo e cavalga em silêncio para o acampamento. Entra em sua tenda, uma barraca luxuosa, decorada como um palácio. Senta-se e cala-se. Nenhuma ordem. Nenhuma tentativa de salvar o exército. Ele fica em prostração, enquanto os sons da batalha se aproximam. Gritos de moribundos misturam-se com o rugido triunfante dos cesarianos. Já chegaram até o acampamento? É a única coisa que ele pronuncia quando os inimigos começam a cortar a paliçada. Pompeu tira o manto de imperador, tira as insígnias. Ele descarta a personalidade de Pompeu, o Grande, como uma cobra descarta a pele velha. Agora, ele é apenas um fugitivo. Monta no cavalo e, pelos portões dos fundos, com um punhado de servos, desaparece na poeira da Tessália. Quando os soldados de César invadem o acampamento de Pompeu, paralisam de espanto. Não é um acampamento de guerra, é um resort. Gazebos cobertos de era, mesas postas com baixela de prata, taças com vinho preparadas para celebrar a vitória, pão recém-assado. Tudo estava pronto para o banquete. César, passando por essas mesas, pelos cadáveres de romanos deitados em meio ao luxo, pronuncia com amargura: eles mesmos quiseram isso. A mim, Caio César, após tantas vitórias, eles teriam condenado como criminoso se eu não tivesse recorrido à ajuda do exército. Farsalos tornou-se o túmulo da República. Lá, no campo, ficaram 15.000 romanos. Mas a principal morte não aconteceu no campo. Morreu o mito da invencibilidade de Pompeu. O homem que por 30 anos não conheceu derrotas fugiu, abandonando o exército, como um capitão que é o primeiro a pular no bote de um navio afundando. Agora ele é ninguém, um fantasma. Ele foge para o mar, para onde, ele acha, ainda o lembram e amam.
Ele busca a salvação no Oriente. Pensa no Egito. Oh, cruel ironia! Ele pensa que o Egito é um refúgio. Ele não sabe que o Egito é um cadafalso. Enquanto o navio com o fugitivo corta as ondas do Mediterrâneo, em Alexandria já sabem das notícias. E lá, à sombra das pirâmides, os conselheiros do jovem rei já começam a afiar as facas. Para eles, Pompeu não é uma visita, é um problema. E problemas no Oriente resolvem-se rápida e drasticamente. O vazio de Jerusalém finalmente o alcançou. Ele respira em sua nuca. Falta muito pouco. O último ato da tragédia será encenado não sob o som de trombetas, mas sob o suave bater da água na costa egípcia. 28 de setembro do ano 48 a.C., costa do Egito, perto de Pelúsio. Neste dia, Gneu Pompeu Magno completa 58 anos. Que presente o destino lhe preparou? Um bolo? Um triunfo? Não. Preparou-lhe um pequeno barco de pesca podre e uma faca nas costas. Após o pesadelo de Farsalos, Pompeu foge não apenas de César. Ele foge da realidade. Busca um lugar onde seu nome ainda soe como um trovão, e não como uma zombaria. E seu olhar cai sobre o Egito. A lógica é férrea. Ele, Pompeu, foi tutor do trono egípcio. Ele, Pompeu, outrora devolveu o trono ao pai do rei atual. O Egito lhe deve. O Egito é seu cliente, seu devedor, seu aeroporto alternativo. Mas Pompeu esqueceu que na política não existe gratidão. Existem apenas interesses. Enquanto seu navio lança âncora longe da costa, na tenda do jovem rei Ptolomeu XIII, ocorre uma reunião. Não é um conselho de sábios, é um clube de cobras. Ptolomeu tem apenas 13 anos, é uma marionete. O poder real está com 3 pessoas, cujos nomes se tornarão sinônimo de vilania. Potino, eunuco e tesoureiro, astuto como uma raposa. Aquilas, general do exército egípcio. E Teódoto, professor de retórica. É Teódoto, esse mestre das belas palavras, quem pronuncia a sentença. Ele expõe a situação com o cinismo assassino de um professor, resolvendo um problema de matemática. Vejam, diz ele, esfregando as mãos. Se recebermos Pompeu, irritaremos César, e Pompeu se tornará nosso mestre. Se expulsarmos Pompeu, ele ficará ofendido e, se sobreviver, se vingará de nós. E César virá de qualquer maneira. Beco sem saída? Não. Teódoto tem a solução. Se o matarmos, agradaremos a César e não precisaremos temer Pompeu. E acrescenta a frase que entrará para a história como o padrão da vilania política: mortos não mordem. Decisão tomada. O assassinato é aprovado como o orçamento para o próximo trimestre. Pompeu está no convés de seu trireme. Ao lado, sua esposa Cornélia e seu filho Sesto. Eles olham para a costa. Esperam a barca real, decorada com ouro, guarda de honra, trombetas. Mas em vez disso, da costa zarpa um barquinho frágil. Nele estão algumas pessoas. Nenhuma pompa, nenhum respeito. O coração de Cornélia aperta. É uma armadilha, sussurra ela. Gneu, vamos embora. Içar velas, antes que seja tarde. Pompeu também vê isso. Sua intuição, que dormia em Fársalos, agora grita sobre o perigo. Por que tão modesto? Onde está o rei? Mas no barco, ele nota um rosto familiar. Lúcio Septímio. É centurião romano, homem que serviu sob o comando de Pompeu na guerra contra os piratas. Um dos seus. Veterano. Romano. Isso acalma o general. Olhe, Cornélia. Sorri ele com um sorriso forçado. Lá estão meus velhos camaradas. Vai ficar tudo bem. Ele acredita na fraternidade dos soldados. Pensa que um legionário nunca levantará a mão contra seu imperador. Que erro trágico. Septímio não está aqui como soldado. Está aqui como assassino de aluguel, a serviço de um eunuco. Pompeu abraça a esposa. É o último abraço deles. Cornélia chora, pressentindo a desgraça.
Pompeu desce para o barco. Com ele apenas alguns servos e o liberto Filipe. O barco se afasta. A distância até a costa é considerável. E aqui começa a parte mais macabra deste drama. Silêncio. No barco reina um silêncio sepulcral. Os remadores trabalham ritmadamente. O general egípcio Aquilas está sentado com o rosto de pedra. Septímio, o velho colega, desvia o olhar. Pompeu tenta aliviar a tensão. Busca contacto humano. Inclina-se para Septímio e diz: "Parece que te reconheço, camarada. Não servimos juntos?" Septímio não responde. Nem sequer olha para seu ex-comandante. Apenas acena secamente com a cabeça. Uma vez. Esse aceno é pior que qualquer insulto. É o aceno de um açougueiro olhando para o boi que precisará atordoar em 1 minuto. Pompeu entende tudo. Ele se cala. Nas mãos, aperta um pergaminho. O discurso que escreveu para o encontro com o rei Ptolomeu. Escreveu em grego, lapidando cada frase para parecer digno. Agora esse pergaminho parece o objeto mais inútil do mundo. O barco toca a areia. Na praia há gente. Uma multidão. Mas eles não saúdam o herói. Eles calam. Pompeu começa a se levantar. É difícil. O balanço do mar e a idade pesam. Ele estende a mão ao liberto para se apoiar. Nesse momento, quando está maximamente vulnerável, quando suas costas estão expostas, Septímio dá um passo à frente. Ele não o desafia para um duelo. Não lê a sentença. Ele simplesmente enterra a espada nas costas do homem que outrora foi para ele o deus da guerra. O golpe. No trireme, onde ficou Cornélia, ouve-se um grito feminino tão terrível que, segundo testemunhas, foi ouvido até na praia. Pompeu não grita. Não tenta resistir. Não tem armas, exceto uma pequena adaga que nem tem tempo de usar. Nesse segundo, acorda nele o velho orgulho romano. Se não se pode viver como vencedor, deve-se ao menos morrer como romano. Ele puxa a toga sobre a cabeça, cobre o rosto. Não quer que esses bárbaros e traidores vejam sua agonia final. Não quer ver como o mundo que ele construiu desmorona definitivamente. Aquilas e Sálvio, outro conspirador, atiram-se sobre ele com adagas. Não é uma execução, é uma chacina. Eles o esfaqueiam repetidamente, transformando o corpo do maior general da época em uma massa sangrenta, bem diante dos olhos de sua família, que assiste horrorizada do navio. A tripulação do trireme, vendo isso, corta em pânico as cordas das âncoras. O vento, como que se compadecendo de Cornélia, enche as velas. A frota parte, deixando seu almirante deitado na espuma vermelha de sangue da arrebentação. Mas para os assassinos a morte é pouco. Eles precisam de provas. Septímio, esse camarada de guerra, pega a espada e serra a cabeça de Pompeu. O corpo que outrora usou a capa de Alexandre o Grande, agora jaz na areia molhada, despido e decapitado. Os egípcios levam a cabeça. É o troféu deles. É o passe deles para o mundo da misericórdia de César. E o corpo? O corpo é simplesmente abandonado. Ninguém precisa dele. O grande Gneu Pompeu Magno, 3 vezes triunfador, conquistador do Oriente e do Ocidente, homem cuja fortuna excedia orçamentos de estados, está jogado na lama como um peixe descartado. Apenas o velho liberto Filipe fica na praia. Ele não foge. Lava o sangue do corpo de seu senhor com água do mar. Não tem dinheiro para uma pira funerária. Não tem lenha. Vaga pela praia e encontra destroços de um velho barco de pesca. Tábuas podres, salgadas. Imagine esta cena. Pôr do sol. Um enorme sol vermelho se põe no deserto. E um velho solitário na praia constrói uma fogueira minúscula de lixo para queimar o corpo do homem que Roma chamava de grande. É um final que gela o sangue. Não porque é cruel, mas porque é insignificante. O destino não apenas matou Pompeu, ele o humilhou. Esmagou sua grandeza, mostrando que toda a glória do mundo, todo o ouro, todas as legiões, não valem um centavo furado,
quando a fortuna vira as costas para você. Pompeu buscou poder sobre o mundo e recebeu um monte de tábuas podres numa praia estrangeira. Ele entrou no Santo dos Santos para ver Deus e encontrou lá o vazio. E agora, esse vazio o engoliu por inteiro, deixando do novo Alexandre apenas um punhado de cinzas que o vento espalhará pelo deserto egípcio. Mas a história não termina aí. A cabeça de Pompeu ainda existe, e ela se prepara para seu último encontro. O encontro com aquele por quem tudo isso foi iniciado. César aproxima-se de Alexandria. Em 2 de outubro do ano 48 a.C., a flotilha romana entra no porto de Alexandria. No navio almirante está Caio Júlio César. Ele não sabe o que aconteceu na praia 4 dias atrás. Ele ainda se prepara para a guerra. Pensa que Pompeu está fortificando a cidade, reunindo tropas, preparando armadilhas. César desembarca com equipamento de combate completo, cercado por lictores com faces, símbolos do poder romano. Ele caminha pela terra dos faraós, não como hóspede, mas como dono. Os egípcios o recebem no cais, mas em vez de exército e barricadas, espera-o uma delegação da corte, liderada pelo mesmo Teódoto, o professor de retórica que inventou o plano genial de assassinato. Teódoto sorri, o sorriso de um homem certo de que acabou de ganhar na loteria. Ele segura nas mãos uma cesta coberta com tecido. Ao lado, um servo carrega algo pequeno, embrulhado em seda. Grande César, começa Teódoto com voz melosa. Nós te livramos da necessidade de sujar as mãos. Nós terminamos a tua guerra. Ele puxa o tecido. O mundo para. Na cesta está a cabeça. Já começou a mudar sob o sol escaldante do Egito, mas é impossível não reconhecer aqueles traços. Gneu Pompeu Magno. O homem cujo rosto era cunhado em moedas da Espanha à Síria. Olhos semiabertos, boca contorcida na última careta de dor e surpresa. O cabelo, aqueles famosos cachos que ele arrumava no estilo de Alexandre o Grande, grudados de sangue e areia. Teódoto espera aplausos. Espera que César ria, bata em seu ombro e o cubra de ouro. Mas César recua. Não é um gesto teatral. É uma reação fisiológica. Ele se vira com horror da cesta. Seu rosto, geralmente uma máscara impenetrável de jogador de pôquer, contorce-se numa careta de nojo. Nesse momento, ele não vê à sua frente um inimigo. Ele vê o marido de sua falecida filha Júlia. Vê o velho amigo com quem dividiu o pão e o poder. Vê o cônsul da República Romana, que foi degolado como gado por escravos estrangeiros. Para um romano, isso não é um presente. É um insulto. É um cuspe na cara de toda Roma. Pompeu podia ser inimigo, mas era romano. Só podia ser vencido por outro romano. Podia ser julgado pelo Senado. Podia ser morto por um legionário em combate justo. Mas ser esfaqueado pelas costas por um eunuco egípcio num barco podre, isso é sacrilégio. É violação de todas as leis divinas e humanas. Teódoto empalidece. Seu sorriso escorrega como uma máscara mal colada. Ele entende. Calculou mal. Fatalmente. Em vez de gratidão, nos olhos de César, acende-se uma fúria fria e mortal. O servo, com mãos trêmulas, estende o segundo objeto. O anel de sinete pessoal de Pompeu. Na pedra está esculpido um leão segurando uma espada. César pega o anel. Olha para ele, e pelas bochechas do homem mais duro da antiguidade correm lágrimas. Historiadores discutirão. Foram lágrimas sinceras? Ele é um hipócrita? Não. Naquele momento, César chorava não apenas por Pompeu. Chorava por si mesmo. Olhando para aquela cabeça decepada, via o espelho de seu destino. Entendeu. No topo do poder, você está absolutamente sozinho. E não há garantias. Se o grande Pompeu pode ser jogado assim tão simplesmente no lixo da história, o que espera ele, César? Esperam-no 23 facadas daqueles que considerava amigos, apenas 4 anos depois. O ciclo de violência iniciado por eles devorará a todos.
Tirem isso daqui, ordena César baixinho, mas de forma que as paredes do palácio tremem. Ele se recusa a olhar para a cabeça. Ordena a execução dos assassinos. Potino e Aquilas logo pagarão com a cabeça pelo seu serviço. Teódoto fugirá, vagará por anos até ser pego e crucificado, segundo outra versão, queimado, pelos soldados de Bruto. O destino encontrará cada um. César organiza para Pompeu um funeral suntuoso. Queima a cabeça com honras dignas de um rei e constrói no local um templo a Nêmesis, a deusa da vingança. Que simbolismo! Um templo de vingança sobre o túmulo da amizade. Mas junto com a fumaça da pira funerária, sobe ao céu algo maior que a alma de um general. Naquele dia, na costa egípcia, morreu definitivamente a República Romana. Pompeu era a última barreira, o último contrapeso. Sim, era fraco. Sim, era vaidoso. Mas representava o sistema. A velha ordem. Com sua morte, a balança quebrou. Agora, num prato não restou nada. No outro, apenas César. A República, esse mecanismo complexo de freios, contrapesos, eleições e vetos, transformou-se numa ficção. Começava a Era do Império. Uma era onde a vontade de um homem é mais importante que a lei. Pompeu queria salvar a República, mas com sua morte apenas limpou a fundação para o trono dos imperadores. Ele perdeu todas as batalhas, mas, paradoxalmente, sua morte tornou impossível o retorno ao passado. E agora, vamos voltar onde tudo começou, a Jerusalém, ao ano 63. Lembra-se daquele silêncio no Santo dos Santos? Lembra-se de como Pompeu, jovem, forte, ousado, puxou o véu e sorriu ao ver o vazio? Ele procurava ali um Deus que pudesse tocar, um ídolo de ouro que pudesse levar. Ele não entendeu então que esse vazio não é a ausência de algo, é a presença do inevitável. Então, no templo, ele violou algum equilíbrio cósmico. Cruzou a linha que separa o homem da eternidade. E a eternidade olhou para ele de volta. Toda a vida de Pompeu depois daquele dia é um deslizar lento e doloroso para esse mesmo vazio. Primeiro foi-se a sorte, depois a família, depois os aliados, depois o exército, depois a glória. E finalmente, na margem do Nilo, tiraram-lhe até o corpo, deixando apenas o nome e cinzas. O círculo se fechou. A maldição de Jerusalém, se existiu, funcionou com precisão cirúrgica. O Deus que não tem imagem nem nome provou ao pragmático romano que força não são legiões nem ouro. Força é o que resta quando tudo que é material vira pó. Pompeu, o Grande, tornou-se apenas Pompeu. O homem que correu mais rápido que todos, mas nunca conseguiu fugir da própria sombra. Sua tragédia é uma lição para todos que acham que podem agarrar a história pela garganta. A história sempre morde de volta. César está no terraço do palácio em Alexandria. Ele olha para o mar. Ele venceu. É o único senhor de Roma. Mas no bolso de sua toga, queimando os dedos com o frio do ouro, está o anel do amigo morto. E esse anel pesa mais que o mundo inteiro. César ainda não sabe que seu próprio cronômetro já está tic-taqueando, que os idos de março já se aproximam, que o vazio que engoliu Pompeu está faminto e exige uma nova vítima. Mas essa já é outra história. Enquanto isso, as ondas do Mediterrâneo lavam da areia os vestígios de sangue, e o vento cobre com areia o lugar onde jazeu aquele a quem chamavam de Novo Alexandre. Sic transit gloria mundi. Assim passa a glória do mundo, e resta apenas o silêncio. Aquele mesmo silêncio zunindo que vive atrás do véu do templo.